Olá, pessoal. Olá, novamente. Vamos para essa terceira microaula, onde eu já deixei um código pronto aqui para a gente comentar esse código. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer um comentário mais sempre buscando interpretação da linguagem. Aqui eu fiz uma classe, o corpo da classe ela começa aqui, termina aqui. Veja que eu não expliquei ainda o que é uma classe, tá? Estamos iniciando devagar, né? E aqui dentro da classe eu tenho uma ação. Tudo que você programa, você tem que programar dentro da classe. Então tá o corpo da classe aqui, termina aqui. A classe, pessoal, ela geralmente vem com a palavra reservada antes, public, né? Ela pode ser opcional, depende do contexto. Por esse meu programa aqui, ele é opcional, né? Tem contexto que eu preciso digitar isso aqui. Mas nós vamos aprender isso no decorrer desse curso. Tá? Então, dentro dessa classe, eu estou criando a classe e eu estou criando um método dentro dessa classe, né? Porque, primeiro, por que eu sei que isso aqui é um método? Por causa da palavra seguida de parênteses. Isso aqui são palavras reservadas, estão numa sequência lógica, né, para este método. Por que eu sei que esse método eu estou programando? Porque ao final dele tem uma chave, né, e também tem as palavras reservadas antes. Então, eu estou criando uma classe daqui, o corpo dela começa aqui, termina aqui, e dentro da classe eu estou criando um método, que é esse método aqui chamado main. E essas aqui são as instruções que vão ser executadas quando esse método main for executado, tá? Essa é a ideia desse código. Bom, e aqui eu estou usando três métodos que não foi eu que criei, mas eu estou usando aqui, que é um método chamado println, um método chamado print e um método chamado printf. Opa, e um método chamado printf. E essa é a forma de eu chamar cada um desses métodos. O que esse método está fazendo? Ele está imprimindo isso aqui para mim na tela e depois ele está imprimindo o resultado dessa operação de divisão de 7 por 3, né? Aqui é a mesma coisa, né? E eles são muito parecidos, println com print, né? E aqui eu tenho um outro método chamado printf, que também está fazendo a mesma coisa, só que a forma da disposição das informações aqui é um pouco diferente da anterior. Eles vão dar o mesmo resultado, vão dar uma diferença, um pouquinho de resultado, mas a ideia sempre é dividir 7 por 3, né? Então, vou pedir para executar aqui pelo ambiente gráfico, ó. Estou pedindo para executar, e você vai ver o resultado aqui, ó. No caso aqui, ó, tanto o println como o printf, ele colocou aqui como uma linha só. Essa ideia, a saída dela me deu uma linha só, né? Porque ele falou assim, ó, vai dar a mesma coisa, então ele falou assim, por que eu vou imprimir duas linhas? Ele imprimiu uma linha só. Mas eu posso fazer aqui por fora, ó, eu estou na mesma pasta onde está esse arquivo, S, né, log3, esse arquivo aqui, ó. Eu posso, vou limpar aqui a tela, ó, javac e prog3. Vou fazer o mesmo efeito que faz lá. Posso compilar por aqui, né? Estou compilando por aqui, compilei, aí naturalmente ele me gera o ponto .class desse programa aqui, ó. Então agora eu vou executar. Como é que eu executo? Java.prog3. Vou dar um enter, agora ele me mostrou as três linhas, né? Então aqui ele me mostrou duas linhas porque foi uma opção desse dele. Ele falou assim, ó, essas duas linhas, a primeira e a segunda, vai sair o mesmo resultado. Então eu estou mostrando só uma linha aqui, ó. Isso é uma configuração dessa IDE, tá? Por isso que ele mostrou somente essa linha e mostrou esse dois aqui do lado, tá? Mas qual a diferença, pessoal? Veja que nesses dois, quando você divide 7 por 3, ele existe uma precisão, acho que se não me engano, de 15 casas decimais aqui, ó. E tá aqui, ó. E se você usar o println e o print, eu não tenho controle, né, sobre a quantidade de casas decimais que ele vai imprimir após a vírgula. Já esse printf, ele me dá um controle. De que forma? Através desse número aqui, ó. Então, como eu coloquei porcentagem, ponto 2f. Esse 2 significa o quê? Significa que, na prática, como é que funciona aqui? Ele imprime isso aqui, e no lugar dessa simbologia aqui, ó, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar o resultado dessa operação aqui para mim, né? Então, esse 2 significa que ele vai colocar duas casas após a vírgula. Esse F é simplesmente para falar que essa divisão, o resultado dessa divisão vai dar um valor fracionário, por isso que nós usamos o F aqui, né? Se eu pegar e colocar aqui 1, ele vai mostrar apenas uma casa decimal. Aqui está duas, né? Eu coloquei 1, então vou salvar o arquivo, ó, File, Save, e vou pedir para executar novamente, ó.
Aí você vai ver que ele me mostrou apenas uma casa após a vírgula, tá vendo? Então eu controlo, por isso que isso aqui se torna mais próprio, melhor, né, para esse tipo de contexto. Se essa divisão aqui fosse dar um valor decimal, eu tiver certeza que fosse dar um valor inteiro, eu poderia usar simplesmente porcentagem D, no lugar da porcentagem F, né? Se eu quiser que ele saia igual o resultado anterior, porcentagem F, posso colocar só porcentagem F? Posso. Se eu colocar só porcentagem F, eu estou falando que vai dar um valor fracionário e eu não estou controlando a quantidade de casas decimais, né? Estou deixando ao padrão dele. Vou salvar o arquivo, salvei, vou pedir para executar. Ó. O que ele me mostrou seis casas, né? Se eu usar só porcentagem F, ele me mostra 6 casas de precisão, né? Eu quero mostrar só uma, então porcentagem ponto F. Vou salvar, salvei, e vou pedir para executar. Mostrou só uma precisão, só uma casa de precisão. Então, você faz controle sobre isso aqui, enquanto esses outros dois vai mostrar, se eu não me engano, 15 casas, né, de precisão. Então, por isso que isso aqui, ele te controla melhor isso aqui. Agora, como é que funciona isso aqui? O sinal de mais aqui no print ln e no print f é de concatenação. Então, na prática, ele imprime isto aqui na sua tela, e depois imprime isso aqui, o resultado disso aqui, né? Ele junta, ou seja, é concatenar, imprime isso e depois imprime o resultado disso aqui. A mesma coisa aqui para o print. Para o printf, que é esse comando de baixo, ele já é diferente. Ele está falando assim, ó, imprime isso aqui, beleza? E no lugar disso aqui, você vai imprimir o resultado dessa operação aqui, ó. Ou seja, dessa aqui, essa barra aqui significa divisão. Mesmo significado para os outros, né? Significa divisão, dividir 7 por 3, né? O que que significa esse barra N aqui? Esse barra N significa quebrar a linha, é o mesmo efeito que tem aqui, é um comando para me quebrar a linha, ou seja, pular para a linha de baixo, né? Como é que funciona isso? Para mostrar isso melhor, eu vou alterar aqui e vou executar por fora. Veja que eu vou tirar o barra, primeiro eu vou executar ele normal, ó, clear, a execução dele normal é aqui, né? Javac prog 3.java e Java prog 3. Olha lá o resultado dele aqui. Tá vendo? Um por linha. Ou seja, imprimir isso aqui, mostra na linha. Imprimo de baixo, executa o comando de baixo, mostra a linha, executa o próximo, mostra a linha. Qual é o efeito do barra N? Que eu precisei colocar aqui, né, tanto aqui como aqui, não precisei colocar no primeiro. Porque o primeiro, o barra N já está implícito, já automaticamente coloca. Ou seja, por isso que o comando chama-se println, ou seja, new line, que é a abreviação de new line, ou seja, nova linha, né? Então, a diferença entre o print e o println é porque o println ele imprime alguma coisa e pula para a linha de baixo. O print, não. Tanto é que se eu tirar isso aqui, esse barra N dele aqui, ó, o que vai acontecer? Vou salvar, né, e vou executar aqui por fora, tá? O Java aqui, toda vez que eu altero o código-fonte, eu preciso fazer isso aqui, ó, compilar e depois executa. Java prog 2. Olha o que ficou aqui, ó. Ele imprimiu o primeiro, imprimiu o segundo, mas o próximo ali aqui de baixo, ele não pulou e teve que imprimir aqui na frente, ó. Tá vendo? Divisão de 7 por 3 é 2.3. Por quê? Porque esse comando aqui, ele não pula para a linha de baixo. Ou seja, ele fala por monitor assim, a próxima linha não é para tu imprimir na linha de baixo, é para tu imprimir aqui na frente. É o que ele fez aqui, ó. Então, se eu quiser que ele tenha o mesmo efeito que o primeiro, que é pular para a linha de baixo, eu tenho que acrescentar no caso aqui, o mais barra N, né, para quebrar a linha. Então, esse barra N é para quebrar a linha. Eu posso colocar ele em qualquer lugar, né? Eu posso colocar aqui, se eu colocar aquele barra N aqui no início, ele vai quebrar, ele vai pular, ele vai imprimir isso aqui e pulou para a linha de baixo, né? Aí ele vem aqui, ó, pula para a linha de baixo, para a próxima linha de baixo, e depois que ele vai imprimir isso aqui. Então, eu posso colocar o barra N onde você quer, tá? Então, esse é o exemplo que eu queria demonstrar para vocês nessa videoaula e falar um pouquinho disso aqui. Bom, pessoal, então, até a próxima videoaula.